Hebreus capítulo 12, do versículo 6 ao 10, nós lemos assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nós estamos ainda fazendo a nossa sequência na série sobre criação de filhos, e hoje nós vamos falar ainda na questão de criação de filhos. Todos têm direito a uma opinião. Todo mundo pode ter a sua opinião, mas ninguém é dono da verdade. A verdade já tem dono, Deus é a verdade, e é muita prepotência de alguém achar que sabe mais ou melhor do que Deus. É muita prepotência achar que não tem o que aprender ou não tem nada que talvez mudar. Talvez sim, talvez não. Mas devemos analisar tudo sob a luz da palavra de Deus. É muita prepotência descartar ou substituir o que a Bíblia fala por uma opinião própria ou a opinião de alguém, terceira pessoa, que veio a manifestar essa opinião. No versículo 10, nós temos uma frase curiosa, nós temos uma frase acusadora e temerosa. Ela deveria trazer temor a cada um de nós, especialmente aos pais e futuros pais. O versículo 10, porque aqueles, na verdade, aqueles está falando sobre os pais segundo a carne, que nós lemos lá no versículo 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne. Então, no versículo 10, quando fala porque aqueles, é justamente os pais segundo a carne, ou seja, os nossos progenitores, os nossos pais carnais. Tá? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigem como bem lhes parecia. E é justamente essa frase que é muito acusadora. Nos corrigiam como bem lhes parecia. O que quer dizer isso? Eles nos corrigiam como bem lhes apareciam. Basicamente, eles faziam o que eles achavam melhor. Eles faziam o que parecia certo e o que parecia bom para eles. Não estamos falando aqui sobre alguma malícia, alguma coisa feita em maldade. Eles realmente faziam o que eles achavam melhor, né? Mas corrigiam como bem lhes parecia. Então, eles com certeza tiveram as melhores intenções. A palavra bem indica isso. A questão é que eles estão fazendo aquilo baseado no que, na opinião deles, ao parecer deles, o que eles achavam melhor fazer. É o que a Bíblia está dizendo, que todo mundo teve pai carnal, que corrigia e disciplinava como eles achavam que deveriam fazê-lo. Isso parece muito certinho, muito espiritual. Eu como pai, eu devo fazer o que eu achar melhor. Eu como mãe, devo fazer o que eu achar melhor. Não, nós devemos fazer o que Deus acha melhor. Então, muito espiritual alguém falar, não, mas eu acho que é isso. E você pode ter toda a sinceridade do mundo, você pode ter as melhores bem-intenções do mundo, mas isso não muda o fato que você não é dono da verdade, nem eu sou dono da verdade. Então, se me parece bem, se a minha opinião é essa, pode ser que ela esteja certa, pode ser que ela esteja errada. O teste, a prova vai ser o quê? A palavra de Deus. E muitas vezes os pais erram porque, apesar das boas intenções, eles estão agindo em como eles acham que devem agir. O que eles acham que é certo. E só lembrar que foi nessa atitude que a humanidade caiu graças à irmã Eva.
Ela fez o que? Ela viu o fruto, ela achou que era bom para comer, bom para a vista, achou que era uma excelente ideia, muito bem intencionada. Ela queria ser como Deus, parecida com Deus. Queria ser piedosa. O que há de errado com isso? Uma coisa, era a opinião dela. Aliás, era a opinião da serpente, que era o diabo, que colocou essa opinião na cabeça dela, ela agiu e toda a raça humana caiu. A partir do quê? De ela fazer o que ela bem achava melhor. Então vamos ter muito cuidado. Interessante, seguindo aqui a sequência do versículo 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, vírgula, mas, a palavra mas, ela sempre traz uma girada, uma virada, ela sempre traz um contraste, ela sempre separa dois opostos. Que opostos são esses? Antes do mas, nós temos, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas quem é este? Deus. Começa o versículo 10, porque aqueles nossos pais carnais, agora este que vem depois do mas, este se refere a Deus. Então este Deus para nosso proveito. Uau! Então quer dizer que o contraste aqui não é entre bem e mal. O contraste aqui era entre o que parecia melhor para os pais carnais e o nosso proveito. E Deus sempre age para o nosso proveito, para a nossa vantagem, para o que é melhor para nós. E Deus deixa isso explicado na palavra dele. Então o contraste é que os nossos pais, eles nos corrigiam de acordo com o que eles achavam melhor. E não quer dizer que eram necessariamente errados, mas não quer dizer que eram necessariamente certos. Eles usando a opinião deles para decidir o que e como e quando corrigir. E aqui tem um contraste que é entre os pais segundo a carne, mas este se referindo a Deus, que busca o nosso proveito, e o alvo está no finalzinho do versículo 10. Para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então Deus nos disciplina para nos levar à santidade. Os nossos pais carnais nos disciplinavam como eles achavam melhor. Eu não tenho dúvida que existem muitos casos onde foi feita a coisa correta e de fato levou o alvo da correção, os filhos, à santidade, e foi uma maravilha. Mas se isso aconteceu, não foi porque aquele pai era um gênio da psicologia, era um gênio, não. Aquilo aconteceu porque ele, sabendo ou não, utilizou a palavra de Deus, usou os critérios de Deus. Você sabia que mesmo quando você não conhece a Bíblia, você faz as coisas de acordo com a Bíblia, funciona? Por quê? Porque é verdade. Eu lembro, anos atrás, quando eu trabalhava no hotel, das minhas responsabilidades era treinar novos funcionários que entravam. Não nas suas tarefas, mas de modo geral, né? Enfim. E foi mais ou menos na época que eu fui salvo. Comecei a ler a Bíblia. Então, certo dia, chegou lá um curso que era para eu dar, então me deram material para estudar, para depois repassar para as várias equipes que eu iria treinar. E eu comecei a ler o curso, estudar o curso, e eu percebi, e o curso era sobre liderança e trabalho em equipe. Eu falei, mas peraí, esses conceitos aqui eu li na Bíblia outro dia. Que era justamente que a igreja é um corpo, várias partes, cada parte tem uma função, mas todos trabalham junto, não tem um corpo, uma parte do corpo mais importante do que outra, mas todas têm a sua parte. Eu comecei a falar, interessante, aqui eu tenho um curso secular de pessoas que não querem saber de Deus ou de Bíblia, que não é uma igreja, não é nada, é um empreendimento, uma empresa particular. Estão ensinando conceitos que estão na Bíblia. Sabe por quê? Porque funciona, gente. Funciona. Só funciona se for aplicado por crente. Não, funciona. Por quê? Porque é verdade. 2 mais 2 é sempre 4. Ah, se você é um doutor em astrofísica, você é um analfabeto. 2 e 2 é 4 para ambos. Não interessa. Então, quando há proveito, quando há sucesso, é porque houve aplicação da palavra de Deus. Agora, nós que somos o povo de Deus, somos crentes, que temos a palavra, temos o Espírito, quão mais triste é quando o povo de Deus faz isso aqui, corrige como bem lhes parece.
ao invés de corrigir, como Deus diz que deve corrigir. Tá? Então, devemos disciplinar como bem parece a Deus, não como bem parece a nós. Então, o tema de hoje vai ser a correção segundo Deus. A correção segundo Deus, ou de acordo com Deus. O resto do versículo 10, só para a gente fechar o versículo 10, fala justamente que a correção dos nossos pais, segundo a carne, ela é para um determinado tempo. Para que eles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam. Então, quando você faz a correção correta, é por um pouco de tempo. É por um tempo limitado. Não é para fazer o resto da vida e não é para fazer até a criança tiver 40 anos, está morando na sua casa ainda. É para ser por um pouco de tempo. Depois desse pouco de tempo, uma de duas coisas vai acontecer. A correção vai ser feita por Deus, se for alguém salvo, ou vai ser feita pelo mundo, se for alguém que não é salvo. É que nós já vimos isso em mensagens passadas, quando justamente fala que a consequência do pecado alcança essas pessoas que não foram corrigidas. Tá? O próprio salário do pecado alcança, ou talvez a polícia, ou desemprego, ou relacionamentos falhos um atrás do outro. Tudo isso são as correções da vida. Tá? Mas a correção dos pais é por um pouco de tempo. E também é para o nosso proveito. Tá? A correção é para o nosso proveito, nosso bem. Então é errado não fazer. É errado privar uma criança de correção. Porque é para o nosso bem, segundo a palavra de Deus. Tá? Então, vamos olhar para o versículo 6 mais uma vez. E vamos ver algumas características sobre a correção segundo Deus. Tá? Versículos 6 e 7 que nós lemos, vou ler de novo rapidinho. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Marque bem as palavras corrige e a palavra açoita. Versículo seguinte, o 7. Se suportais a correção, marque também correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija. Note que existe aí 3 palavras, corrige, correção e corrija. Basicamente são as mesmas palavras básicas. Está falando sobre corrigir, sobre correção. E aí tem também a palavra açoita. Tá? Então, a correção segundo Deus, o primeiro aspecto que nós vamos ver hoje, é que a correção de Deus ela é equilibrada. Ela existe um equilíbrio. Ela é composta de 2 componentes. Nós lemos agora. É composto de correção e é composto de açoite. E aí que vem o equilíbrio. Não é só açoite, não é só correção, é correção e açoite. Aí que está o equilíbrio. Essa é a mesma ideia que nós encontramos em outro versículo que nós já lemos, Provérbios 29, versículo 15, que diz, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então veja só, nós temos em Hebreus 12, 6, fala sobre correção e açoite. Em Provérbios 29, 15 fala sobre vara e repreensão. São as duas mesmas coisas. E aqui fala que quando uma criança é privada da vara e da repreensão, do açoite e da correção, ela efetivamente ela é entregue a si mesma. Ela é entregue a si mesma. Por quê? Não tem ninguém corrigindo, ninguém disciplinando. Não há correção, não há açoite. E isso, diz aqui, envergonha a sua mãe. Não faz nenhum favor para os pais também, mas envergonha a mãe. É o que está falando aqui. Então, lá em Provérbios 29, 15, fala sobre a vara e repreensão. A vara se refere a algo físico e doloroso. A vara se refere a algo físico e doloroso. A repreensão se refere a palavras, a refutação, a raciocínio. Então, nós temos a vara, que é algo que vai trazer algo físico, que vai trazer uma dor ou desconforto físico. E a repreensão você vai apelar para o raciocínio, para o intelecto, para a razão. Você vai
vai refutar, vai usar palavras, vai usar raciocínios. Essas duas partes também existem em Hebreus 12:6. Voltando para Hebreus 12:6, fala, porque o Senhor corrige. Essa palavra corrige é a palavra grega paideuo. A palavra paideuo é de onde nós tiramos pedagogia, por exemplo. Tá? Mas esse paideuo, ela pode ser algo físico ou pode ser algo verbal. Aplica-se em ambos os casos. Eu vou mostrar dois exemplos. O exemplo primeiro se refere lá em Atos 7:22, quando está sendo contado a história, toda a história do povo judeu, e entra então na parte que está falando sobre Moisés, que na época que isso é referido, ele ainda era um príncipe do Egito, morava no palácio lá e tinha acesso a todas as benesses daquela potência da época, tá? Mas essa palavra corrige, que é paideu, tá assim, Atos 7:22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Muito bem, essa palavra instruído é a mesma palavra, paideu, a mesma palavra que é usada como corrige lá em Hebreus 12:6. Mesma palavra, só que em vez de corrige, está dizendo que ele foi instruído. Então você vê que quando fala corrigir, também significa instruir, palavras, raciocínio, você instruir com palavras. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele foi corrigido. Foi traduzido instruído, porque esse é o sentido, mas a palavra é a mesma. Palavras têm sentidos mais amplos em alguns idiomas do que outros. É o caso aqui, nesse daqui. Tá? Outro exemplo, lá em Lucas 23, versículo 22. Estamos falando sobre Pilatos, se referindo a Jesus. E diz assim, Lucas 23:22. Então ele, Pilatos, pela terceira vez, lhes disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Essa palavra castigá-lo-ei, adivinha que palavra que é? É a palavra paideu, a mesma palavra. Então, aqui você vê, a palavra corrige, lá em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige, ela tanto pode ser algo de instruir com palavras de raciocínio, como foi empregada para Moisés em Atos 7:22, ou pode ser algo puramente físico. Quando Pilatos falou que ia castigar, ele não ia trocar palavras. Não, castigar nós sabemos. Nós sabemos o que foi feito. Ele foi açoitado. Ele foi flagelado. Foi algo doloroso, foi algo físico, e usa a mesma palavra. Então, a palavra corrige, ela pode ser algo verbal, raciocínio, pode ser uma repreensão, pode ser algo que vai ser instruir, ou pode ser a vara, um chicote, algo físico, algo doloroso. Agora diz, o Senhor corrige o que o ama e açoita. Muito bem, a palavra açoita é a palavra grega, então é interessante, a palavra grega mastigo. Não quer dizer que mastigar não, é coincidência, não tem nada a ver com a palavra mastigar em português, mas é a palavra mastigo, e essa palavra mastigo, traduzido como açoita, só pode ser empregada puramente como algo físico. Nunca é usando raciocínio, palavras, nunca é chamar atenção, é sempre algo físico, algo que causa dor. Ela significa literalmente surrar, bater. Mateus 29:19. E entregaram aos gentios, falando sobre Cristo, e o entregaram aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Essa palavra açoitem é a palavra açoite, mastigo, lá de Hebreus 12, versículo 6. Então, note que o equilíbrio é que disciplina segundo Deus tem um aspecto físico de dor, de vara, mas tem também um aspecto de raciocínio, de repreensão, de falar, de instruir. E a disciplina segundo Deus é os dois. Ah, não, pastor, eu só acredito que tem que falar. Tudo bem, mas isso aqui lhe parece melhor. Você está fazendo o que você acha que é melhor, porque Deus fala que tem que ter os dois. Então, se você acha que você sabe mais e melhor do que Deus, claro que ninguém acha assim aqui, mas quem acha que sabe melhor do que Deus, então tudo bem, faça. Mas nós lemos aqui que a criança, a vara e repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e envergonha a sua mãe. Vai passar vergonha. Mais cedo ou mais tarde vai passar vergonha. É o que diz a palavra de Deus.
Pastor, eu estou jogando praga. Eu não estou jogando praga em ninguém, eu estou dizendo o que Deus está dizendo na palavra dele. Afinal, isso aqui é uma igreja batista, uma igreja que segue a palavra de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus. Agora, quem não gosta, eu não posso fazer nada. Eu não vou mudar a pregação, não vou pregar o que eu acho, o que eu gosto, o que eu quero, estou dizendo o que Deus está falando aqui. Então, o equilíbrio não é só falar, não é só bater, é os dois. Equilíbrio também consiste em ser condizente. A disciplina, seja ela correção, ou seja ela a vara, seja a repreensão verbal, ou seja a vara, ela também consiste em ser condizente com a idade da criança em questão. A criança pode ter 2, 3 anos, ou pode ter 13 e 14 anos. É criança. Tem que ser condizente com a ofensa. Nem toda ofensa vai precisar da mesma correção. Então o equilíbrio vem justamente nisso. E Deus é justo. Deus não trata todo mundo igual e todo pecado igual. Não, Deus é justo, Ele conhece as circunstâncias, Ele sabe. E nós temos que discernir também e não tratar uma ofensa pequena, uma ofensa grande, tudo do mesmo jeito. Não, tem que haver equilíbrio, porque Deus também age assim. Tem que ser condizente com a ofensa, tem que ser condizente com a recorrência. Como assim? Bom, foi a primeira vez que a criança cometeu aquele erro. Pode-se ter muito mais misericórdia e ser muito mais leniente se foi a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira. Mas se é a 15ª vez, hoje, de manhã, aí a coisa complica. A recorrência é grave. Então a disciplina tem que ser condizente com a recorrência, a ofensa, a idade, etc. A psicologia moderna, quero frisar isso aqui, muitas vezes nos ensina a dialogar com os filhos. Nada de errado com dialogar com os filhos, eu concordo. Mas como que você vai dialogar com uma criança de 1, 2, 3, 4 anos? Você não vai dialogar. Lembrando que diálogo, vem do grego dois. Dia, tá? Quer dizer dois ou duas partes. Logo, vem de palavra ou raciocínio. Diálogo é você ter uma conversa. Como que você vai ter uma conversa com uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos? Você vai estar literalmente falando sozinho. Eu não estou dizendo que você não deve falar com ela. Deve falar. Mas na questão da disciplina, especialmente da criança mais jovem, não pode ficar só no falar. Tá? Eu não vou entrar em detalhes hoje, eu vou nas semanas futuras, tá? Mas só para entender isso. Tá? Então, como que vai dialogar com uma criança de 1 a 3 anos? Você pode falar com ela, e você deve falar com ela, mas uma outra coisa é você ter uma conversa. Agora, uma conversa você tem com uma criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você tem um diálogo. Aí você pode sentar e arrazoar, raciocinar e explicar, e aquela criança vai ter condições de entender o que você está falando. Agora, uma criança de 1, 2, 3, 4 anos, ela não vai entender o porquê não de certas coisas. Por que eu não posso colocar a minha mão na tomada, o meu dedo na tomada? Por quê? O certo era simplesmente o quê? Aprender a obedecer. A mãe disse não. Por quê? Não interessa por que disse não. Ah, porque tem uma cobra ali atrás. O que é uma cobra? Ou seja, diálogo é importante e deve acontecer, nada de errado, mas ele vem mais tarde. Lembrando que a Bíblia fala, nós já vimos isso, que a disciplina deve começar desde a meninice, desde cedo. A palavra meninice quer dizer um infante, quer dizer também, nós vimos vários exemplos, não vou trazer a mensagem de novo, mas nós vimos que é desde pequeno. É desde pequeno. Então, se você só for começar a disciplinar, a corrigir o filho, quando ele tiver idade de raciocinar, vai esperar o quê? Ele tiver com 6, 7, 8, 9, 10 anos, você perdeu o bonde. Esse trem já partiu faz tempo. Você não vai. Quando chegar nessa fase, já tá tudo embolado no meio de campo. Tá? Então, temos que prestar muita atenção a isso. A forma de poder conversar seria já ter estabelecido regras e conceitos básicos com 1 ano, com 2 anos.
Que tal esse conceito? Obediência. Quando eu chamar, você vem. Quando eu pedir, você dá. Quando eu digo não, você para. Conceitos básicos, simples, que uma criança pode aprender. E que vai forrar o caminho para poder ter diálogo. E poder raciocinar lá na frente. Mas se a criança chega a 7, 8 anos, não sabe obedecer, não vem quando chama, não para, dá, não dou, venha, não venho. Então, o meio de campo já está meio que embrulhado. Tá? Então, do mesmo modo, não podemos aplicar, por exemplo, uma disciplina física, uma correção, uma vara, a uma criança de 2, 3 anos, a mesma que você aplicaria a uma criança de 12 ou 13 anos, por exemplo. É totalmente diferente. É aí que vem o equilíbrio. Deus não trata todo mundo igual. O que Deus fala? A quem muito é dado, muito será cobrado. E isso está falando sobre o quê? Disciplina. Se você recebeu muito de Deus, Deus vai cobrar, vai ser mais rigoroso com você. Nós devemos ser com crianças menores mais misericordiosos e mais pacientes do que alguém que tem 12, 13 anos, que já deveria saber muita coisa. Uma criança de 12, 13 anos, quando você chama, deve vir, deve respeitar os pais. Sim, senhor, não, sim, não, senhor, pois não. Parou, parou. Isso já deve estar inculcado na mente dela. Então, mas isso se inculca aqui atrás. Você não vai esperar a criança ter 12, 13, 14 anos para querer inculcar as coisas básicas. Tá? Então, aí que vem a correção segundo Deus, ela tem equilíbrio. Equilíbrio entre a vara e repreensão. Há esse equilíbrio. Tem hora que usa um, tem hora que usa o outro, tem hora que usa os dois. Equilíbrio de acordo com a ofensa, com a idade, de acordo com a recorrência, de acordo com o que foi dado, o que será cobrado. Tá? Então, Deus é justo, Deus é misericordioso, e isso deve refletir também na nossa correção. E não simplesmente fazer do que a gente achar melhor. Ou pior, de como a gente estamos nos sentindo. Ah, estou com raiva, vou disciplinar. Eu já falei, se você está com raiva, está irado, não é hora de disciplinar. Vai tomar água com açúcar, dá uma volta no quarteirão, se acalme. Nunca discipline quando você está com vontade de disciplinar. Disciplina não é o que a gente faz para satisfazer uma vontade, não é para descontar nada. É algo que é desagradável, incômodo e inoportuno, sempre. E quando não é, tem alguma coisa errada. Tá? Tem que ser sempre essas três coisas. Então, Deus nunca é omisso, Deus não é displicente, e nós também não devemos. Por quê? Essa é correção segundo Deus. Ela é o quê? Equilibrada. Equilibrada. Que mais? Versículo 8. A correção segundo Deus, ela deve ser uma realidade. Ou seja, ela deve existir. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos somos feitos, participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, se é seu filho, deve haver disciplina. A disciplina, segundo Deus, você é um pai, você é uma mãe, então deve haver disciplina. Ah, mas eu não gosto, não interessa, deve haver disciplina. Meu filho não gosta, não interessa, deve haver disciplina. Não tenho tempo, não interessa, tem que ter disciplina. A disciplina, segundo Deus, ela deve existir. Ela deve ocorrer, deve ser uma realidade. Deus não é omisso, como nós vimos. Nós, como filhos, sempre seremos disciplinados, corrigidos, repreendidos, açoitados, se e quando se fizer necessário. Por isso que eu sempre digo, quando nós estamos fazendo coisas, atitudes, que mereciam disciplina, correção, repreensão e açoites, e não tem, algo está errado, porque Deus não é omisso. E Deus fala, se são participantes, bom, se não são, são bastardos, ou seja, não tem pai. Do ponto de vista dele, eu não sou seu pai celestial, vocês não são salvos, vocês não são meus filhos. Do ponto de vista humano, está dizendo, qual pai não disciplina o filho? Um filho sem disciplina é como um filho sem pai. É um filho sem mãe. É um filho órfão. É um filho que ninguém ama. A Bíblia fala, o que ama o seu filho usa a vara. Então, se nós não fazemos isso, estamos sendo como ausentes.
não cumprindo nosso papel, não cumprindo nossa missão. Então, a correção segundo Deus é sempre assim, pontual, é na hora certa. Mas ela existe. Ela existe, ela é pontual. Olhe no versículo 9. A correção de Deus, ela é equilibrada. A correção segundo Deus deve ser uma realidade. E a correção segundo Deus, ela gera reverência. Ela cria reverência. Olha o versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E é a palavra paideutis, né, que nós já vimos, que quer dizer tanto físico quanto com palavras. E nós os reverenciamos. Nós os reverenciamos. Então fala que quando nós temos pais que nos disciplinam, nos corrigem com palavras e ações, com repreensão e vara, fala que nós os reverenciamos. É a palavra entrepo. A palavra entrepo também é traduzida como respeito. Inclusive ela é usada em Mateus 12, versículo 6. Jesus contando uma parábola, falando sobre o mestre que foi viajar e mandava o pessoal ir puxar conta, eles matavam, né, os emissários. Aí ele falou assim: tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Respeito é a palavra entrepo. Eles vão reverenciar, eles vão respeitar. Quando há disciplina, há respeito. É o que a Bíblia fala. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, do mesmo jeito que a disciplina de Deus nos leva a reverenciar, ou nos deve levar a reverenciarmos, respeitarmos Deus, igualmente com os pais. Eu dei esse exemplo aqui outro dia, não sei se foi semana passada ou retrasada, de uma família que eu conheço, não é da igreja, mas não vem ao caso, foi que eu conheço pessoalmente, não é que eu vi, eu conheço, esses meus olhos aqui viu isso, testemunho pessoal. Aliás, duas famílias, se eu não me lembro correto. Uma família, um pai era bastante rígido, e vou ser bem franco, eu não acredito que ele fazia a coisa de acordo com a palavra de Deus, ele fazia de acordo com o que ele achava melhor. Tá? Não posso ficar em julgamento, não conhecia a fundo, mas muito rígido com os filhos, muito rígido. Desse lado, uma família onde não havia rigidez nenhuma, tudo pode. Aí você vê o respeito e reverência que havia pelo pai, que era muito rígido e estrito, e esse aqui que era bem leniente, era tudo bem, tudo bom, tudo leve, tudo solto, tudo livre, faz o que quer. Aí você vê. Aí me remete a isso aqui, ó. Os nossos pais nos corrigem por um tempo e nós os reverenciamos. Por quê? Justamente porque eles nos corrigem. Muito mais a Deus. Então, um dos resultados da correção é reverência ou respeito. Note mais ainda a correlação, só reenfatizando um ponto que já cobrimos várias vezes, mas esse é um bom exemplo para reforçar a correlação entre respeitar e reverenciar os pais e respeitar e reverenciar Deus. Vocês viram aqui? Vou ler de novo. Porque nós tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos? Então veja só, aqui está falando que uma criança que reverencia e respeita os pais, ela vai ser muito mais inclinada a reverenciar e respeitar Deus. O versículo está falando. Quanto mais Deus, o Pai dos Espíritos. Então você veja, reforçando, uma criança vai projetar em Deus a imagem que ela tem dos pais. E por pais aqui eu me refiro ao pai e à mãe. Tá? Então, só cobrindo isso aqui. Então, quem se sujeita aos pais através da correção, mais facilmente se sujeitará ao Pai dos Espíritos. Aí você veja a importância e o impacto e a relevância que correção segundo Deus, correta, não como você acha melhor, mas como Deus diz, o impacto que isso vai ter na futura espiritualidade
e salvação. Gente, sabe por que tem muita gente hoje em dia que é ateu, rebelde, apóstata? Porque nos últimos dias, como a Bíblia fala, vai ter tantos. Eu acho que é por falta de correção segundo Deus e um excesso de correção, como lhes bem parece. Essa correção, como lhes bem parece, aos pais, essa correção ao gosto do cliente, ela gera pessoas rebeldes, pessoas teimosas, pessoas carnais, e sim, até ateus. Por quê? Porque estão projetando em Deus o que viram nos pais. Se alguém não reverencia, respeita seu pai, seus pais, com certeza não vai reverenciar, respeitar Deus. Tá? É o que está dizendo aqui. Tá? Última característica da correção segundo Deus, esta noite, olhe comigo para o versículo 11, que nós não lemos, nós vamos ler Hebreus 12, 11. Estamos vendo que a disciplina segundo Deus, a correção segundo Deus equilibrada, ela deve existir e ser uma realidade, ela gera referência, e por último, ela deve dar frutos. Ela deve dar frutos. Nós notamos aqui, no versículo 11, que diz: e na verdade toda a correção, a palavra paideia de novo, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a correção segundo Deus, se fizer as coisas segundo Deus, ela vai dar fruto. Que fruto, pastor? Paz e justiça. Não é o que fala aqui? Produz um fruto pacífico de justiça. Pacífico, paz. Justiça, justiça. A correção na hora, como nós lemos aqui, não é agradável. Lembra que nós falamos, toda correção é o quê? Desagradável, inoportuna e dá trabalho. Isso é de gozo? Não. Não, não é. Agora veja, ela é desagradável, inoportuna e dá trabalho tanto para o pai quanto para o filho. Ô papaiinho, agora é uma boa hora de você ser disciplinado. Você nunca vai ouvir isso da boca de nenhuma criança. Agora é um bom momento. Agora, não. Nunca é hora boa de levar umas lapadas, levar umas broncas, levar umas... Nunca é hora oportuna, nunca é agradável. É que fala aqui, não parece ser de gozo. Não parece. Não tem aparência. Senão de tristeza. Mais uma vez, tanto para o pai que aplica, quanto ao filho que recebe. É para os dois. A correção, para corrigir, tem que ter o corretor e o corrigido. Tem que ter, são dois lados. E não é agradável para nenhum dos dois, é de tristeza. Então, o fruto é paz e justiça. Aliás, a paz verdadeira é a paz que vem da justiça. Uma paz que vem de injustiça não é paz. É uma paz sintética, fajuta. Então, a correção na hora não é agradável. E nem deve ser. Nem para um nem para o outro. Paz e justiça, está dizendo aqui, é para os exercitados por ela. Ok? Ela se refere a quê? Essa ela se refere à correção. Na verdade, toda a correção... Então, quando fala no final do versículo, exercitados por ela, essa ela está se referindo à correção. Então, quem é exercitado na disciplina? Tanto o pai quanto o filho. São os dois. Ambos são exercitados. E essa justiça é para os pais. Essa paz e justiça, esse fruto pacífico para os pais, é aquela paz que vem de que eles cumpriram a sua missão. Um pai que corrige, que disciplina, que repreende corretamente, segundo Deus, é um pai que vai ter um fruto pacífico de justiça. Por quê? Missão cumprida. Eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu dever. Eu criei os meus filhos na admoestação
e doutrina do Senhor. Eu fiz isso. Pronto. Aí um pai, uma mãe, pode sim ter um fruto pacífico de justiça. Por quê? Eu fiz o meu dever. Eu não fui omisso. Eu não fui desinteressado. Eu fiz a minha parte. Isso é um fruto pacífico de justiça. Maravilhoso. Saber que se o seu filho, porventura, depois fizer alguma tolice, e nós já vimos isso, que às vezes isso acontece, né? Educa a criança no caminho que deve caminhar, e quando ficar velho, nós vimos o que quer dizer isso, as condições para isso. Mas se porventura o seu filho vier a sair do caminho, se porventura o seu filho vier a cometer tolice, seu filho vier a ser até um apóstata, você sabe que você cumpriu o seu papel. Você tem um fruto pacífico de justiça que você fez segundo a disciplina e correção do Senhor. Eu fiz. Eu posso ficar com consciência limpa e ter paz quanto a isso. Para os filhos, esse fruto pacífico de justiça vem para aqueles que foram criados na admoestação e doutrina do Senhor. E tem esses frutos, tem sabedoria. Como nós lemos, a criança entregue a si mesmo, não tem sabedoria. A Bíblia fala que a astutícia está no coração da criança. Então, a criança que não teve a vara, ela não vai ter sabedoria, não vai ter entendimento, não vai ter as ferramentas, não vai poder se integrar na sociedade, ter relacionamentos saudáveis, ferramentas de comunicação. Até dirigir no trânsito, gente. Sabe, se você dirige no trânsito, você vê quantas são as pessoas que simplesmente, o sinal está vermelho, eu não quero parar. Não quer nem saber, pô, tem alguém atravessando, está verde para o outro, vai bater, eu não quero saber, eu faço o que eu quero. Nunca recebeu um não da mãe, nunca foi repreendido, mas faz o que quer, no trânsito, no trabalho. Não consegue ficar no emprego porque está sempre em confusão com os colegas, com o patrão, com todo mundo. Não tem disciplina, se mete em dívida constantemente. Tudo isso, sabe o que é? É falta de ter as ferramentas básicas que deveriam ter sido embutidas, inculcadas e ensinadas durante o treinamento. Mas se não foi, aquela pessoa vai ser um cidadão disfuncional. Vai ser um desastre para si e para outros. É o que a Bíblia fala. Correção segundo Deus dá frutos. Dá frutos. Esses frutos vêm depois. A Bíblia fala aqui. Na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois. Todo fruto vem depois. Você não vai ter um fruto antes, é depois. Antes do que? Antes de plantar. Para ver um depois, tem que ter havido a correção. Correção, depois o fruto. Se não teve correção, então não teve depois. Se não teve depois, não tem fruto pacífico de justiça, coisa nenhuma. Então é preciso o quê? Plantar. Para quê? Para colher o fruto. Quem não planta não colhe. Quem não corrige não vai ter o fruto pacífico da justiça. Nem nele, o corretor, e nem nele, o corrigido. Pai e o filho. Então, para resumir, pais têm 3 opções em relação à correção. 1, não corrigir. Seja lá qual for o motivo. Ocupado demais, desinteressado, está nem aí, não acredita, não gosta, não crê, não quero me chatear, não interessa. Opção 1, não corrigir. A pior opção. A segunda opção é corrigir como lhes parece bem. Eu vou corrigir, mas do meu jeito. De como eu acho que deve ser feito. Essa é marginalmente melhor do que não corrigir. Mas também não é lá grande coisa. A terceira opção, e a melhor de todas, é corrigir segundo Deus. E a correção segundo Deus, ela é equilibrada, ela deve existir, ela gera reverência e ela dá frutos. Quando fazemos a disciplina segundo Deus, que é o nosso alvo. Esse princípio, aliás, se aplica igualmente a qualquer área das nossas vidas. Nós podemos fazer 2 coisas. Omissão ou submissão. Omissão é você dizer, não vou fazer. Deus fala isso, eu não vou fazer, eu vou me omitir.
estou fora, não quero, não vou. O motivo não interessa. O motivo não justifica, é omissão. A outra opção é submissão. É mais ou menos isso. Nós vamos nos submeter ou vamos nos omitir, como pais, de aplicar a correção segundo Deus.